Bom dia! Despertando com Dharma, dia 3 de fevereiro. Bom dia, Mauro! Tudo bem aí em Garopaba? Já mudei. Bom dia, Xande. Bom dia, Jonathan. E aí, Rani? Bom dia, Rúbia. Oi, Jaque. Silvia, tudo bem? Oi, Úrsula. Bom dia, Fabrício, Luciano, a Lúcia, a Carol. Hoje começando com Pública, Long Place. Pública é uma banda aqui de Porto Alegre que se mudou para São Paulo. E é bem bacana assim esses sonzinhos dele. Ontem eu tava correndo e usei para correr. Daí pensei em colocar para vocês. Bom dia, Karim. Tudo bem? É isso aí, Pública. Não sei por que esse nome é Pública. Que é Pública. Oi, Cláudia. Cláudia, depois me conta no privado como é que foi lá. Foi tudo bem? Oi, Marisa. Oi, Cris. Depois eu quero saber, tá, Cláudia? Oi, Fernanda, tudo bem? Quero saber como é que foi com o monge em Ribeirão. Coisa boa, né? Deixar ir. Tu é uma guerreira, Cláudia. Carolina entrou como Cozinha Calma. Vocês já entraram no Cozinha Calma? Entrem então. Ou melhor, nem entrem, porque é só pra judiar das pessoas. Então tá, vamos lá. Passou nossos minutinhos de musiquinha. Vamos parar aqui. Estão todos bem? Às vezes a gente está aqui, as pessoas estão do outro lado e a gente não sabe qual é o aspecto de cada um. Mas eu espero que estejam todos bem, dentro do que é possível. A gente está bem no meio do livro. A gente está lendo, então, dando os créditos para quem vai chegar depois. No Coração da Vida tem Zimpalmo, Sabedoria e Compaixão para o Cotidiano, da editora Lúcida Letra. Tá? Trouxe para nós em 2011, ela escreveu em 2010, e a Lúcida Letra, lá do Rio, do Vitor Barreto, trouxe para a gente, o que é uma grande coisa. Senão esses mestres não chegam para nós, né? Tem muita coisa que não foi traduzida, muita coisa. Hoje é muito mais rápido, né? Mas de alguma forma ainda é lento. A gente está vendo então as 6 paramitas. As 6 paramitas, então generosidade, ética, eu esqueci, é isso, né? 6 perfeições. Generosidade, ética, esforço entusiástico e paciência, tolerância, elas são 6. Essa aí eu disse só 4. Então, generosidade, ética, paciência, tolerância e esforço entusiástico. Esse é o nosso mundo interno. Tá? Ela é dividida também. Então, elas são 6, mas elas são divididas, 4 e 2. Então, é isso que a gente chama de mundo interno. E meditação e sabedoria, que vem depois, é o mundo externo. Tá? É o mundo externo e o mundo interno. Então nós temos mundo interno, generosidade, ética, paciência, esforço entusiástico, como uma apreciação desse mundo externo. Como é que a gente reage a esse mundo externo? Como é que a gente trabalha nesse mundo externo? Desculpa a confusão, porque eu estava pensando em outra coisa que eu queria falar e não vou falar. E aí então meditação e sabedoria é a parte que a gente vai mudar como mundo interno. Quando a gente junta essas 6 paramitas, tá? Quando a gente junta tudo isso, essas 6 formas de agir no mundo externo e mundo interno, a gente vai dar origem àquilo que a gente chama de vida. Aquilo que a gente chama de equilíbrio emocional, que a gente chama de espiritualidade. Né? Porque não tem como haver espiritualidade se essas perfeições, se essas formas engenhosas que o budismo criou, que o budismo viu, não criou, que o budismo viu, não tem como a gente ter espiritualidade. Não tem como. Porque vai estar meio faltando alguma coisa, assim.
E não significa que a gente tem que ser perfeito em tudo. Não significa isso. Significa que a gente tem que treinar isso. Para cada dia ser um pouquinho melhor. Só isso. Sem noias. A gente está agora em Shanti Paramita. Então, para quem está acostumado do yoga, que é Shanti, né, o Shanti é paz. Né, é outra coisa. Vai um K na frente, então fica tolerância ou paciência no sânscrito. Então, é algo assim. Paramita, paciência ou tolerância. Na Índia antiga, havia um tipo de austeridade conhecido em sânscrito como tapasya. Essa palavra, tapasya, com Y, tapasya. E que podemos encontrar em muitas outras tradições espirituais. Tapasya frequentemente tomava a forma de um jejum muito severo. Eu não sei se é tapasya ou tapasya, tá? Eu não achei a pronúncia. Por exemplo, o próprio Buda jejuou ao ponto de comer apenas um único grão de arroz por dia. E verdade, né? Ele comia um único grão de arroz por dia, botava embaixo da língua e deixava. Isso é muito louco. Outras formas de austeridade incluíam ficar em pé com um braço levantado durante anos. Nunca se sentar. Ficar sobre um só pé ou ficar em pé no verão indiano no centro de 4 fogueiras, com o sol acima como a quinta fonte de fogo. Isso é coisa dos indianos, né? São as coisas que as pessoas fazem até hoje. Mas o Buda disse para esquecermos tudo isso. Então, para quem estava se empolgando em fazer alguma coisa assim mais, né? Não. Algumas coisas fazem sentido dentro de uma determinada cultura, né, gente? Eu já falei isso para vocês. A gente tem que ter esse cuidado quando a gente entra numa cultura assim e fica julgando. Né? Eu vou dar esse exemplo que eu já dei em outras lives, vou dar porque eu acho que pega bem assim, porque pega na raiz de cada um. Assim. Então, as pessoas quando vão num templo budista e olham aquelas deidades iradas, né? Vão lá no Três Coroas, ou em qualquer templo, ou procuram na internet ver uma deidade irada, né? A deidade irada nada mais é do que as emoções aflitivas vistas em formas pictóricas, para nós entendermos que nós temos aquilo, nós temos a raiva, nós temos aquela forma daquela figura. A gente vai meditar sobre aquilo. É um pouco mais que isso, tá? Mas digamos que seja para entender aqui a experiência da equiparação, entender que é isso. Então tu olha para aquela forma irada, né? E irada por quê? Porque ela vai subjugar também os nossos pensamentos negativos. Então tu olha para aquilo e diz, não, mas como é que esse povo aí, esses budistas, eles adoram os demônios? Porque são caras de demônios, são demônios. Tu olha assim, é um demônio. Né? A gente não adora aquilo, a gente não é adorador do demônio, de forma alguma. A gente só fala de coisas boas. Tu não vê o budismo falar de coisa ruim, sempre de coisas boas. Mas quando eu olho para aquilo e eu continuo ainda me identificando com aquilo, eu começo a perceber que eu ainda tenho aquelas aflições negativas dentro de mim e eu vou trabalhando para que eu não me identifique mais com aquilo, para que aquilo não brote mais, para que aquilo não seja mais uma semente que exista. E aí então alguém de outra religião, de outra ideologia, chega lá e olha, não, esse pessoal aí eu não vou nem entrar, isso aqui é coisa do capeta, né? Isso é coisa ruim. Aí tu entra numa igreja católica, um budista que nunca viu uma igreja católica na vida, estava lá preso dentro de um monastério e entra numa igreja católica. E bem na hora que o padre está dizendo assim, este é o corpo de Cristo, e as pessoas vão lá e comem. Este é o sangue de Cristo, as pessoas vão lá e bebem. Eles, vocês estão muito loucos, né? Vocês estão loucaço, velho. Isso aí, o que é isso? Estão comendo Cristo? Como assim? Entendeu? Porque é significativo. É o significado que está por trás disso. É o momento que tu faz a tua comunhão, a tua relação com aquilo. Que faz sentido tu estar ali dentro daquilo. Então, quando a gente está fora do contexto, não julguem, apenas observem. Dentro desse contexto, tapasya, ela faz sentido para aquela cultura, para aquela forma de ver, porque tem 50 mil ideologias e religiões dentro da própria Índia. Assim. Então, a gente olha e está bem, dentro daquilo está tudo bem. São coisas que as pessoas fazem até hoje, mas o Buda diz para esquecermos tudo isso, exceto a maior das austeridades, Kshanti Paramita, que é a paciência. Esse tipo de austeridade significa ter paciência e tolerância com pessoas difíceis, circunstâncias desafiadoras e condições adversas. Escrevam isso no espelho.
Agora, vocês estão aí escovando os dentes enquanto estão me ouvindo, tal, tomando cafezinho, digitem isso na tela quando aparecer, façam um post-it, coloquem no computador. Tolerância e paciência, olha, com 3 situações. Com pessoas difíceis, circunstâncias desafiadoras e condições adversas. Considere que cada um de nós é apenas uma pessoa. Existe um eu, enquanto que em todo este mundo existem bilhões de não-eus. Será que vamos passar toda a vida tentando fazer com que todos sejam exatamente o que nós queremos para que possamos ficar em paz? Só essa frase acabou o Despertando com o Dharma hoje. Acabou, gente. Posso ir embora aqui, bota a musiquinha de novo, fecha a cortina e dedico os méritos e fim. Mas como eu sou bonzinho, eu vou continuar. Bonzinho, mas sou bem ruinzinho quando eu quero. Então, por que isso, gente? Por que essa frase tão maravilhosa que ela colocou ali? Tu entra. Eu gosto de entrar no Face porque eu gosto de ver o circo pegar fogo, assim, me divertir, assim, né? Porque aquele lá, ele pensa diferente de mim, porque esse aí voltou, não sei o quê, porque aquele outro, porque... Claro que a gente tem esses pensamentos, mas as pessoas estão raivosas, estão enlouquecidas, que aquela pessoa, como é que ela pode pensar diferente de mim? Onde é que já se viu isso? Onde é que já se viu ter uma ideia diferente? Por mais louca que ela seja, por mais mal que ela vai fazer para outras pessoas, que é essas, tem muitas ideias diferentes que estão acontecendo agora, nesse momento, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que com certeza é um karma que vai gerar muito mal assim, para muita gente, mas está tudo bem, cada um com o seu karma, né? Eu continuo fazendo meus karmas bons. Mas aí, isso é um problema das pessoas. Mas só que por outro lado, vendo como um budista, tu vai dizer o quê? Nossa, existe essa forma de pensar também? Tu concorda com essa forma? Não, em absoluto. Mas existe. Entenderam? É assim que eu me vejo cada vez que me perguntam, mas tu não está com raiva dessa situação atual, da situação anterior, da situação que vai vir, que virá? Existe essa forma de pensar também, tanto que está aí. Né? O budista diria isso com toda a clareza, né? Tranquilidade do mundo. Assim. Agora, tu concorda? Não, de forma alguma. Não concordo. Mas existe. Então, será que vamos passar toda a nossa vida tentando fazer com que todos sejam exatamente o que nós queremos para que possamos ficar em paz? Isto é impraticável. Como Shantideva nos lembra em Bodhikaya Vatara, que é o caminho do Bodhisattva, Bodhikaya Vatara. A terra está cheia de pedras e espinhos. E à medida que andamos por aí, certamente iremos bater nossos dedos em pontas afiadas. Então o que faremos? Vamos atapetar o mundo inteiro para que tudo sob os nossos pés seja macio? Não é possível, gente. Nem mesmo com todo o dinheiro do mundo. Mas não há necessidade de ir a tal extremo. Necessitamos somente de um pedaço de couro sob as solas dos nossos pés em forma de sandália ou sapatos. E então poderemos caminhar em qualquer lugar. Da mesma forma, não podemos criar um mundo em que todas as circunstâncias de todos os seres sejam e ajam de acordo com os nossos desejos. É exaustivo até mesmo pensar nisso. Porém, se munirmos nossa própria mente com paciência e tolerância, poderemos lidar com cada pessoa e cada situação. Então, o que a gente vai fazendo ao longo da prática de meditação do budismo, né? Com os ensinamentos do Dharma? A gente vai munindo, a gente vai assolando, a gente vai colocando uma sola, né? Um couro nos nossos pés, né? Metaforicamente. É o que a gente vai fazendo, para a gente não se machucar nesses espinhos que estão por aí. Porque são as condições adversas que surgem ali, lembra ali em cima? Pessoas difíceis, circunstâncias desafiadoras e condições adversas. Elas vão existir. E as pessoas ficam tentando atapetar o mundo aqui da internet, o mundo, né, da nuvem, tentando atapetar aquele mundo. Não, elas começam a latir. E aí quando vê que ninguém está latindo de volta, elas começam a latir com outra coisa, mais forte, ou com uma outra, né, intensidade, para que tenha um eco e ela diga, não, daí a pessoa até desiste, né? E aí ela diz, agora sim o caminho está livre para eu poder andar. Não está livre, ele continua tendo essas coisas. Tu está te iludindo. Total, assim.
A raiva é uma emoção muito interessante. Olha o que ela diz: em qualquer lugar que eu vá, de leste a oeste, de norte a sul, em qualquer país do mundo, as pessoas me fazem duas perguntas principais. Uma é, isso aí também sempre me fazem. Como faz para encontrar um mestre espiritual? As pessoas geralmente fazem essa pergunta porque precisam de orientação. Mas há algumas que perguntam porque têm a fantasia de que se apenas conseguisse encontrar um mestre espiritual específico, de um jeito ou de outro, todos os seus problemas seriam resolvidos. Não entende que é aí que provavelmente seus problemas realmente começariam. E a segunda pergunta, que fazem muitas e muitas vezes, é: como faço para lidar com a raiva? Todo mundo pergunta isso. Porque a raiva, eu vou deixar que a mestra responda. Porque a raiva é uma sensação desagradável. Não gostamos de sentir raiva. Ela nos deixa desconfortáveis. As pessoas não gostam de nós. Não nos admiram quando estamos com raiva. Por isso, queremos nos livrar dela. De certa forma, preferimos nos entregar a uma emoção da qual gostamos. Não queremos nos livrar do apego e da ganância, desde que a ganância seja algumas vezes satisfeita. Gostamos de desejar coisas, contanto que algumas vezes obtenhamos os objetos do nosso desejo. O desejo é uma emoção muito mais difícil de transformar porque gostamos e não queremos verdadeiramente nos livrar dele. A raiva é universalmente entendida como negativa. O Buda disse que, embora a raiva seja karmicamente pelo menos 8 vezes mais pesada do que o apego, é muito mais fácil de erradicar porque não nos agrada. Ficamos felizes em nos livrar dela. Então vocês viram, né? As pessoas querem se livrar da raiva, mas não esquecem do apego. O apego é muito mais difícil. Muito mais complicado de se livrar. Existem vários níveis para abordar o tema da paciência. Mas primeiro devemos entender o que podemos mudar na nossa atitude. Por exemplo, em vez de ver alguém de quem não gostamos como um problema, podemos tentar ver que, na verdade, ele representa uma grande oportunidade para aprendermos. Precisamos de circunstâncias e de pessoas difíceis em nossa vida para cultivarmos a paciência. E não podemos cultivar essa qualidade se não tivermos nada e ninguém nos desafiando. Se encontramos continuamente pessoas amáveis e amorosas, amigáveis e prestativas, isso é absolutamente maravilhoso, mas podemos nos tornar espiritualmente frouxos. Entendeu? Tá bem claro, né? A paciência pode ser um problema para mim, porque geralmente as pessoas são muito agradáveis comigo. Podemos nos iludir com uma falsa sensação sobre a nossa própria bondade. Porque é muito fácil ser agradável com pessoas amáveis. Porém, as pessoas dizem: nossa, como tu é querido, como é bom te ouvir, não sei o quê, porque vocês não convivem comigo, eu sou insuportável. É verdade. Não, já fui mais, mas ainda sou. Manter uma aura de... né? Chato pra caramba. Reclamão, resmungão, inconformado, inconstante. Que mais? Sei lá. Mimado, como adoro me chamar. Mimado porque me mimam, né? Não é minha culpa. Mas todo mundo de perto, né? Quando tu vê, entende? Porque é um caminho, né? A gente está todo mundo trilhando um caminho. Uns mais na frente, outros mais atrás. Tá tudo bem. Porém, se entramos em um escritório do governo indiano e os funcionários... que ela pulou, né? Podemos nos iludir com uma falsa sensação sobre a nossa bondade, porque é muito mais fácil ser agradável com pessoas amáveis. Assim, ela vai lembrar de uma cena. Porém, se entramos em um escritório do governo indiano e os funcionários são muito antipáticos, aí podemos ver. Ali está, a raiva não desapareceu. Então podemos decidir ser rudes ou pensar: uau, muito obrigado. Esta é a chance exatamente agora de transformar a situação e não responder de maneira óbvia. Então é difícil, né? Quando a gente vê assim que estão nos agredindo, é um treino muito desafiador, assim, mas é possível, sim, é possível. Podemos valorizar verdadeiramente o fato de podermos considerar pessoas difíceis e conflituosas como amigos espirituais. Elas nos ajudam no caminho espiritual,
porque sem ela nunca poderíamos aprender a desenvolver a paciência, a tolerância e a bondade. É fácil ser amoroso com alguém adorável. O desafio é ser amoroso com alguém horrível. Na cosmologia budista existem muitos níveis de seres, mas o reino humano é considerado ideal. Então eu já falei, né, dos reinos dos infernos, famintos, animais, deuses, dos devas, né, dos semideuses. Pois, supostamente, temos inteligência e também temos escolha. No reino dos humanos nós temos essa inteligência do discernimento. Temos um equilíbrio entre dor e prazer. Dor suficiente para nos manter acordados e prazer suficiente para nos desesperarmos totalmente. É o nosso senso de sobrevivência no nosso DNA. Temos que apreciar isso sem esperar que tudo seja sempre lindo. Assim, quando as coisas dão errado, quando conhecemos pessoas difíceis, em vez de cairmos em desespero, tentarmos fugir ou nos drogar para não ter que encarar os fatos, fazemos uso dessa situação. Fazemos uso por meio de nossa inteligência. Então, às vezes, até situações desafiadoras, adversas, né, circunstâncias desafiadoras, situações adversas e pessoas difíceis, às vezes tu está ali numa situação em que tu encontrou e aquilo te chateou, e tu chegou no final de tarde, no final de semana, e tua semana foi horrível e tudo mais, e aí disse, agora eu mereço aquele uísque, aquele cálice, aquela garrafa de vinho, aquela 3, 4 cervejas, para embotar meus pensamentos. Eu mereço isso porque eu lidei com isso. Na verdade não lidou, né? Suportou aquilo. Então eu vou sugerir uma nova experiência para vocês. Ao invés de sucumbir à ideia de afogar essa coisa com uma bebida, com uma droga, fumando alguma coisa, ou... Por Deus, tu fuma, se tu usa... Não estou questionando, não estou querendo dar uma de bonzinho, ou regrando moralidade, falsa moralidade. Não é meu papel, eu nem faço isso. Mas é uma experiência. Hoje eu vou fazer uma experiência. Eu costumo chegar no final, quando chega um problema para mim, eu acabo, eu uso desses artifícios, artimanhas, eu mesmo engano minha mente e digo, eu mereço, né? Já que eu passei por tudo isso, eu vou tomar, eu dou aquela embotada. Mas na verdade, tu não lidou com o problema. Então veja, o problema não vai desaparecer com essa minha dica, não vai, esqueçam, não vai desaparecer. É a forma como tu vai ver o posicionamento da tua mente, onde tu vai colocar a tua mente é que vai mudar. E aí não toma nada, não usa nada, não se embota. Mantém aquilo e começa a te observar. Começa a te observar. É uma experiência muito interessante. Porque tu começa a colocar tua mente num lugar em que ela não estava acostumada. Ela vai se debater um pouco com a abstinência, né, de não estar sufocando ela com outras coisas, embotando, e depois ela para. E aí dá uma sensação muito legal. Dá um barato. Diferente do que vai dar a bebida ou as drogas. E tu vai perceber. E aí surge o insight. Porque o insight, gente, não surge através de ayahuasca. Podem vir todos os ayahuasqueiros aí falar comigo. Não surge. Não. Não surge através da bebida, não surge através da droga. Por quê? Porque há uma alteração da consciência. E o que nós buscamos é estar conscientes. Agora eu vou tomar para atingir um nível de consciência. Não, tu não vai atingir nível de consciência nenhum, é zero. Tu vai atingir um nível de não consciência. Tu vai estar consciente que tu está drogado. É que não concordam, sabe? Fazem coisas que não faz sentido. Isso não é meditação. Meditação é estar consciente. Consciente. Mesmo que doa. Dado a mijada, dia 3 de fevereiro, às 6h54, a paciência não é algo passivo. É muito ativo e inteligente. É importante em todas as circunstâncias. Temos esse tipo de abertura. Assim, quando as coisas vão bem, podemos ficar felizes. Quando não vão tão bem, ainda podemos ficar bem. Seremos capazes de lidar com isso. Por meio da paciência, aprendemos a ser tão estáveis como uma montanha. Não nos abalamos, seja como for o vento que estiver soprando contra nós. O primeiro livro que li sobre budismo chamava-se Mind Unshauken, que é a Mente Inabalável, uma abordagem do budismo que ela leu quando ela tinha uns 18, 19 anos. É mais ou menos isso, Mente Inabalável, de John Walters. Eu não conheço esse livro. E comecei a lê-lo, só porque gostei do título. Fala sobre uma mente inabalada pelo prazer, inabalada pela dor, uma mente destemida. Geralmente vivemos a vida inteira tentando evitar a dor e atrair o prazer.
Temos medo de sentir mais dor do que prazer. Isso cria uma mente muito insegura e medrosa, porque sabemos que não poderemos ter um sem o outro. Já vem incutido. Veio o prazer, vem incutido nele, é um elemento composto, já vem um aplicativo junto. Este prazer se autodestruirá em... Entendeu? Veio o prazer, vem junto. Primeira nova verdade, o sofrimento existe. Não adianta, gente. Esqueçam isso. Esqueçam. Sentiu prazer? Vem dor. Pronto. É um aplicativo. Que nem no Missão Impossível. Mas podemos enfrentar todos os desafios dentro de uma mente espaçosa. Elemento espaço, para quem estava na aula quinta-feira, lembram? Elemento espaço e ainda assim aterrada. Quando lidamos com habilidade tanto com o prazer quanto com a dor, onde fica o medo? Não há nem esperança nem medo nesse tipo de mente. Aconteça o que acontecer, poderemos dar conta. Poderemos lidar com quem quer que apareça. É um treinamento. Quero expressar isso com clareza, porque não quero que pense que cultivar a paciência significa ser fraco e passivo, incapaz de responder ou se manter firme. Não é isso. Aquele que é paciente e não revida é muitas vezes mais forte do que aquele que agride. Infelizmente, os filmes tendem a modelar uma cultura de machões, onde se alguém nos irrita, surramos tal pessoas, damos um pontapé na sua cara ou arrebentamos, e essa é a solução. Mas é claro que isso não é a solução para nada. Como sabemos muito bem, se algo nos perturba e irrita, talvez devêssemos realmente olhar para a nossa própria mente. No filme Guerra nas Estrelas, há uma cena em que o Luke Skywalker fica irritado ao enfrentar o Imperador Negro. Ele começa a agredi-lo verbalmente, dizendo que estaria sempre contra ele e suas maldades. E assim por diante. E o Imperador Negro diz, sim, vá em frente, fique com raiva, odeie-me, trabalhe para me destruir, porque enquanto você tiver raiva de mim, enquanto me odiar, estará do nosso lado. Clássico, né? Veja que isso é muito profundo. É claro que depois os personagens voltam a lutar e atacar um ao outro. Mas o que o Imperador Negro disse é muito verdadeiro. A paciência é um grande poder, não uma fraqueza. A habilidade de usar a raiva como uma ajuda no caminho é uma força incrível. Em vez de ficar com raiva, ao invés de ficar com raiva de perder o controle, é possível transformar a raiva. Há muitas maneiras. Um método é compreender que a pessoa que nos causa raiva é o nosso maior benfeitor espiritual. Vocês estão pensando em alguém que está, né, com raiva, vocês estão com raiva, né? Pense nessa pessoa. Pense, fica com raiva. Agora de manhã, 6h50 da manhã, numa quarta-feira, né? Com raiva. Despertando com raiva, dá despertando a raiva. Com Dharma, dá despertando a raiva. Uma outra forma ainda mais avançada é ser capaz de fazer uso da raiva. Mas isso é bastante difícil e por isso não discutirei esse ponto aqui. Tá? Isso é uma técnica também. Não é tão complicado assim, é porque não vai ter tempo aqui. Mas dá para fazer a prática. Perdemos muito tempo em nossa vida. Os meus alunos já sabem. A gente olha a raiva e vai vendo os elementos que vão surgindo, os elementos terra, fogo, ar, a respiração que muda e tal. Perdemos muito em nossa vida se não somos capazes de lidar com o desconforto. Uma vez, um grupo de devotos foi visitar um grande lama, hoje já falecido, no Nepal. Ele morava na colina atrás da estupa de Bodhinath. Os alunos chegaram ao mosteiro à noite. E no dia seguinte começaram a receber uma semana inteira de ensinamentos. Começariam a receber. Esses alunos eram muito afortunados, pois o lama era especialmente hábil em apontar a natureza inerente da mente. No dia seguinte, quando o intérprete chegou ao mosteiro para fazer a tradução, o lama disse que eles tinham ido embora. O tradutor disse, por que eles partiram? Para onde foram? O lama respondeu, bem, eles não gostaram dos banheiros, suspirou. E disse, o Dharma é bom, mas os banheiros não. Eu vou terminar a paciência amanhã, porque é um pouco maior que os outros. E aí o grupo foi embora. Os alunos perderam a oportunidade única de receber ensinamentos porque não tinham tolerância alguma. Eu estive lá e nem lembro do banheiro, de modo que não poderia ser tão ruim. Isso aí eu já falei várias vezes dos retiros, né? Isso eu já vi acontecer em retiro, assim, das pessoas estarem no retiro reclamando da comida, da cama, né? Do colchão, do barulho, porque óbvio que tem barulho, né? Tem
30, 40 pessoas dormindo num quarto que cabe 10, e aí todo mundo amontoado e tudo mais, cada um chegando num horário, cada um levantando no horário, porque tem várias tarefas, cada um, às vezes tem uns que tinham que levantar 4h30, 5 horas para ajudar nas tarefas, outro pode ser um pouquinho mais tarde e tal. Tudo acontecendo. Tudo que acontece numa noite assim, né? Isso no masculino, né? Eu ouvi as gurias reclamando no feminino também lá, porque a fulana não sei o que, não sei o que. Concentra. Isso não é um spa, não é um hotel. Tinha vontade de gritar isso, pegar, sabe, lá no microfone do Lama. Não é um hotel. Não é um spa. Não é uma pousada. É um retiro. Eu ficava irritadíssimo. Sabe? Como eu, tinha muitas pessoas que olhavam assim. Por que a gente está lá? Para ver justamente essas aflições, inclusive as minhas de raiva surgindo, assim, né? De ver aquilo, o tempo perdido dessas pessoas, de olhar e, pô, tu tá com lama, vem um lama dos Estados Unidos, né? Vem um lama do Tibete nos dar aula. Olha que coisa afortunada. Quando em outro momento da vida eu vou conseguir ter um lama do Tibete me dando uma aula? Sabe? Ficar ali 10 dias com ele, te ensinando lá da raiz, falando em tibetano, te passando as coisas, e tô preocupada com o teu colchão. Isso aí. Tá vendo? Eu não consigo tirar a raiva, por mais prática que eu faça. Indignação. Não dá, gente. Tem coisas que não tem como. E a gente reclama por isso, a gente não percebe as coisas afortunadas que a gente está vivendo, o momento afortunado. Tá? É muito incrível. Então, hoje, nós vamos fazer um postzinho ali, quem está, como da generosidade, né, que tipo de tolerância tu vai ter com situações adversas, pessoas difíceis, circunstâncias desafiadoras. Né? Então, quais tu vai lidar hoje? E como é que tu está lidando? Observa isso. Tá? Vai ser um gatilho. Então, todo mundo hoje ligado. Bacana, né? Tolerância forte. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Amanhã a gente continua a tolerância para não passar demais, tá bem? Então, até mais.